Oi, tudo bem? Vim fazer um vídeo aqui sobre diagrama de entidade de relacionamento e eu vou ensinar aqui o básico sobre, para que vocês fiquem um pouco informados, mas mais tarde eu vou me aprofundar mais sobre o assunto e trazer mais vídeos a respeito. Bom, o que seria um diagrama de entidade de relacionamento? Seria uma forma gráfica de você representar o modelo de um sistema que você tiver. Por exemplo, um sistema de um supermercado. Você tem um sistema e você pode representá-lo graficamente de uma forma que fique mais concisa, mais prática e até melhor se você trabalhar em grupo. Aí os seus parceiros de equipe vão saber muito bem do que o sistema se trata, de como fazer em equipe. Então, um diagrama de entidade de relacionamento ele é composto por alguns componentes principais. O mais importante deles é a entidade, o conceito de entidade. Entidade seria mais ou menos um objeto quando se trata de programação orientada a objetos. Basicamente, você tem um objeto, você tem algo que você quer guardar informações sobre. Um exemplo do supermercado seria o produto. Produto ele tem informações que você quer guardar para você poder ter um sistema que tenha um gerenciamento desses recursos que entram e saem do mercado. Então, produto ele tem informações que você quer guardar, certo? Então você pode identificá-lo como uma entidade. E toda entidade possui seus atributos, que já são justamente essas informações. Por exemplo, o nome do produto, a quantidade que tem no estoque, coisas assim, preço, coisas assim são atributos e são essas informações que você vai guardar sobre a entidade. Também temos os relacionamentos, que são basicamente uma associação entre duas entidades ou mais. Por exemplo, você tem um produto e você tem um cliente. É, não é supermercado, é mais geral assim, porque senão não faria muito sentido guardar informações sobre um cliente. Digamos que eu sou da AliExpress, eu tenho um site e eu tenho um produto, né? Eu anuncio meu produto e tem um cliente que vai comprar. Então, podemos relacionar essas duas entidades com uma frase. É sempre recomendável, se você quiser identificar um relacionamento, montar uma frase onde tem as duas entidades e você liga essas entidades através de algum verbo. Por exemplo, um cliente ele compra um produto. Então, vem aí, você possui um relacionamento entre os dois no ato da compra. Então, o cliente ele compra um produto. Então, isso é um relacionamento, uma associação entre essas duas entidades. E toda entidade ela possui uma chave primária, que é basicamente uma identificação única para aquela entidade, para aquela entidade. Essa entidade ela vai ter um meio de verificar, de acessar através dessa chave primária. É uma chave única. Um exemplo disso, um exemplo muito prático no nosso cotidiano seria o CPF. É algo único que só você tem, algo único que só você possui. E também temos a cardinalidade, que seria, como é que eu posso fazer? Uma forma quantitativa de falar essa associação, de representar. Por exemplo, um cliente ele compra um produto, certo? Então, primeiro, é, digamos que é a AliExpress, na situação da AliExpress, qualquer site de compra. Você se registra nesse site, certo? Então você cria seus atributos, você seria uma entidade cliente e seus atributos são preenchidos. E um cliente, ao criar conta, ele pode comprar quantos produtos no mínimo e quantos no máximo,
Quando você cria uma conta, você pode muito bem não comprar um produto, mas não faz tanto sentido. Mas mesmo assim você pode criar uma conta sem comprar nenhum produto. Então, você tem um mínimo de compras que você pode fazer, que a entidade pode fazer, que a entidade pode ter, que é de zero. E quantas compras você pode fazer na AliExpress? Não tem limite, são infinitas. Então, digamos que é N. Você pode fazer no mínimo zero compras e no máximo N compras. Então, é isso que a gente tem de cardinalidade. Ela vai definir o mínimo e o máximo de uma entidade, de uma associação que pode ocorrer, um número máximo e um número mínimo de associações que pode ocorrer entre duas entidades. Então, se você tem o cliente compra um produto e um produto só pode ser comprado por um cliente, porque quando você vai comprar um produto, ele fica reservado para você. E esse pedido ele só pode ser associado a um cliente. Você não pode ter o pedido de um produto associado a mais de um cliente, porque não existe uma coisa dessa. Teria duplicar o produto que você comprou, não faz sentido. Então, isso seria uma cardinalidade. E agora eu vou dar um exemplo prático para vocês usando o BR modelo. Existem muitos programas que você pode fazer esses diagramas de entidade de relacionamento, mas eu vou estar utilizando aqui o BR modelo. E se você quiser utilizar o BR modelo, eu vou deixar o link aí na descrição do meu site, e onde vai ter um redirecionamento para o link e vai ter um tutorial nesse site de como você vai instalar o BR modelo na sua máquina. Então bora para o exemplo prático. Bom, temos aqui o layout principal aqui do BR modelo e como você pode ver aqui temos algumas informações na esquerda, alguns atributos de acordo com o que a gente seleciona, e aqui temos muitas ferramentas para a gente utilizar para a construção do nosso diagrama entidade relacionamento. E ao clicar no atributo, aparece aqui qual é a função desse atributo. Então, quando eu clico nesse botão aqui que está escrito entity, significa entidade. Então é só clicar na tela que aparece aqui a nossa entidade. No exemplo anterior que eu disse, temos a entidade que ela se chamava produto. E o produto, como todos sabemos, ele vai ter os seus atributos. E a gente clica nesse símbolo aqui, onde você pode ver aqui, ó, cria novo atributo, e você seleciona a sua entidade para criar seu atributo dentro dessa entidade. E o ideal, no caso, seria o primeiro atributo que a gente colocar seria o identificador, seria a chave primária, aquilo que pode identificar exatamente o seu produto de forma única. Então, não é uma boa prática você colocar as iniciais de chave primária, que seria em inglês, primeira key, mas isso é mais recomendado para banco de dados, mas você pode fazer isso. Ou você pode fazer simplesmente ID produto, que seria a sua chave única para esse produto. E você pode colocar outros atributos para esse produto, como o nome desse produto, a quantidade, etc. Mas não é necessário, vocês já entenderam. E aqui temos a entidade produto, que seria basicamente o que a gente tem no nosso exemplo da AliExpress. E temos o cliente como outra entidade. E o cliente ele possui vários atributos. Vou colocar aqui o seu identificador, que vai ser ID cliente. Então, podemos botar também como outro identificador o seu CPF também. Mas eu gosto de criar um único, independente de qualquer coisa. Independente se podemos ter mais de uma chave primária. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, o nome do cliente, mas seria muito repetitivo. Mas é um dos atributos que a gente guarda, né? Pode botar aqui endereço, coisas do tipo. Então, a gente tem duas entidades e a gente possui um relacionamento entre essas duas entidades. Um cliente ele compra um produto.
Então a gente seleciona essa ferramenta bem aqui e liga os dois. Como vocês podem ver, criou um relacionamento entre os dois, e como vocês também podem ver, uma entidade ela é representada por um retângulo e um relacionamento é mais ou menos um hexágono. Como a gente falou, um cliente compra um produto. Então, a gente coloca aqui a ação da compra. Isso vai relacionar esses dois. Um cliente, como vocês podem ver, tem um zero e um N. Se vocês prestaram bem atenção, vocês vão notar que isso tem alguma relação com a cardinalidade, que é justamente o número mínimo, que é o da esquerda, e o número máximo. Só que a gente lê nesse sentido. Um cliente, ele compra no mínimo 0 produtos ou N produtos, como a gente já tinha falado. E o produto, ele pode ser comprado por quantos clientes? Ele pode ser comprado por um. Na situação que a gente está fazendo aqui, é mais para um pedido. Mas um produto, ele pertence a só um cliente, no mínimo um cliente, no máximo um cliente. Poderíamos ter outra entidade aqui chamada basicamente pedido, que relacionaria esses dois, mas isso vai ficar para uma outra aula. Então a gente vai fazer isso de forma mais simples, que basicamente, digamos que esse é um produto que ele já está comprado, mas não seria tão correto dizer isso. Um produto ele só pertence a um cliente, no mínimo um cliente, no máximo um cliente. Então, isso que a gente tem por cardinalidade, entidade, relacionamento, atributos. E essa aqui é a chave primária. Então, basicamente por hoje é só, é uma introdução. E eu estarei fazendo mais vídeos aqui para vocês, ensinando o que eu aprendi sobre programação. E entidades, e diagramas, bancos de dados, coisas do tipo da área da tecnologia. Muito obrigado.